Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno aqui para o canal Católicos de Verdade. Infelizmente, o comunismo e o socialismo, eles são ideologias que são contrárias à nossa fé. Como nós vimos nessa invasão que aconteceu à igreja lá em Curitiba. A bandeira do Partido Comunista do Brasil estava sendo ali, chacoalhada dentro da igreja. Mas o que a igreja fala sobre isso? O que a igreja ensina? Porque o que importa aqui não é a minha opinião pessoal, mas o que a igreja tem falado há 200 anos a respeito desses regimes totalitários. Então, é impossível. A igreja já tem dito e assinado embaixo que é impossível um católico ser comunista ou socialista. É incompatível as doutrinas. E daí você vai falar assim, Thiago, mas isso aí é você que está falando. Não, agora eu vou citar, já foram 10 papas que são contrários ao comunismo e ao socialismo, inclusive o Papa Francisco, que é o Papa que é o Papa atual da igreja. Mas aqui eu vou citar falas de muitos papas a respeito desse regime. Beleza? Primeiro, Papa Leão XIII. A ousadia desses homens maus, que dia a dia ameaçam cada vez mais de destruição à sociedade civil e atinge a alma de todos com ansiedade e medo, encontra sua causa e origem nessas doutrinas venenosas, o socialismo e o comunismo. Papa Leão XIII na encíclica Corde Apostolici Muneris. Agora vamos falar do Papa João XXIII. Nenhum católico pode aprovar sequer o socialismo moderado, ou seja, o católico não pode aprovar nenhum tipo de socialismo, nem o mais brando. Papa João XXIII, Mater et Magistra, 1961. Agora o Papa Pio IX, mais antigo ainda, Os comunistas suavemente matam ocultamente, eles distraem os homens da observância de todas as religiões e destroem o rebanho do Senhor. Papa Pio IX, encíclica Qui Pluribus, 1846. Então aqui não sou eu que estou falando, é os papas da igreja. São 10 papas que condenam abertamente esses regimes, o comunismo e o socialismo. Então isso é a igreja que tem falado. Papa Leão XIII, olha o que o Papa Leão XIII, o Papa João Paulo II falou quando completou-se os 100 anos ali da encíclica que o Papa Leão XIII fez a respeito disso. Olha o que o Papa João Paulo II disse. Leão XIII previa as consequências negativas sobre todos os aspectos político, social e econômico de uma organização da sociedade tal como propunha o socialismo. O remédio revelar-se-ia pior que a doença. Ou seja, as propostas do socialismo é pior do que o problema que eles querem enfrentar na sociedade, individuando a natureza do socialismo de então como sendo a supressão da propriedade privada. João Paulo II, centésimos anos, 1º de maio de 1991. Então a igreja ela tem condenado abertamente tudo. E olha aqui o que o Papa Pio XII fez. Ele fez um decreto, tá? Decreto papal contra o comunismo, publicado pelo Santo Ofício no dia 1º de junho de 1949, no pontificiado do Papa Pio XII. O decreto confirma a excomunhão automática de todos os católicos que defendem o comunismo ou que colaboram com qualquer organização que tenha cunho comunista e afins. Ou seja,
se eu simpatizar, se eu defender o comunismo, eu estou excomungado automaticamente pelo decreto do Papa Pio XII. Então, gente, é uma coisa muito grave, mas as pessoas acham que a gente que é contrário a essa ideologia, que a gente está falando isso de ideia da nossa cabeça, mas a igreja tem defendido há séculos essa postura. Papa Paulo VI. A revolução violenta como único meio de resolver os problemas extraídos da Carta Apostólica 80ª Adveniens. Muito frequentemente, os cristãos, atraídos pelo socialismo, tendem a idealizado em termos que, além de tudo o mais, são muito genéricos. Um desejo de justiça, solidariedade e igualdade. Eles se recusam a reconhecer as limitações do movimento socialista histórico, que continua condicionado pelas ideologias do qual se originaram. Então, Papa Paulo VI, contrário a esse regime também. Papa Bento XV. Olha o que ele falou. Não é nossa intenção aqui repetir os argumentos que demonstram claramente os erros do socialismo e de doutrinas semelhantes. O nosso predecessor Leão XIII muito sabiamente já o fez em encíclicas verdadeiramente memoráveis. E vós, veneráveis irmãos, tomareis o maior cuidado para que esses graves preceitos não sejam mais esquecidos. Não podemos esquecer os ensinamentos dos papas a respeito disso. Olha o que ele tem falado. Mas sempre que as circunstâncias o exigirem, eles deverão ser expostos com clareza e inculcados nas associações católicas, congressos e em sermões na imprensa católica. Bento V, encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, 1º de novembro de 1914. Um papa afirma, outro reafirma, e eles continuam afirmando da maldade e do problema que é o socialismo e o comunismo. Olha o papa agora, o Bento XVI, que é recente, que a condenação sincera e comum do nazismo e do comunismo sirva para que todos prometam se basear-se no perdão, na reconciliação e na paz. Cada vez que uma ideologia totalitária massacra o homem, toda a humanidade está seriamente ameaçada. Temos o dever de lembrar que as formas de violência monstruosas podem chegar ao desprezo pelo homem e à violação dos seus direitos, que jamais voltem a ser repetidos. Casos de barbárie desumana. Isso aqui, Bento XVI falou quando ele viu o filme de São João Paulo II, né? Que tinha retratado tudo que ele sofreu com esses regimes totalitários. E, por fim, uma fala de Papa Francisco, que às vezes é muito questionado nesses pontos, por não defender tão firmemente como os outros papas defenderam. Mas olha o que o Papa Francisco já falou a respeito disso também. O aborto é um nazismo de luvas brancas. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não está nos desenhos de Deus. Não sou marxista. Marxismo é uma ideia errada. A liberdade cristã se contrapõe à pretensão totalitária do marxismo. O marxismo é a base do socialismo. Então, todos os papas, os últimos papas, têm denunciado e falado a respeito disso. Então é impossível um católico simpatizar, ser socialista ou comunista, porque pelo decreto ele está excomungado. Entenderam? Essa é a palavra da igreja, não é o Tiago que está falando, é a igreja que fala. Está lá nos documentos que eu citei, você pode pesquisar e procurar. É isso que a igreja fala, é a fala da igreja contra esses regimes, essas ideias. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.